Salve, salve! Vamos nessa? Vamos lá, ganhando um pouquinho mais de experiência, né, mais confiança, né, no nosso estudo. Olha só, às vezes a banca ela pode relacionar um conteúdo, né, com outro conteúdo, né, que a gente esteja desenvolvendo dentro do nosso edital. E também, né, pode ter alguma relação específica. Por exemplo, aqui, ó, né, um conceito específico aqui que está sendo trabalhado nessa questão é o conceito de média móvel, que diz o seguinte: admita que a média móvel diária do número de casos registrados de uma doença seja calculada pela média aritmética simples, ó, média aritmética simples dos números de casos registrados no dia com os números de registros de casos dos 4 anteriores. Então, veja o seguinte, ó, o que está dizendo que, né, a média, veja que a média móvel aqui, ó, pode ser o quê? A média aritmética simples. E aí pega o seguinte, ó, o número de registros, né, dos 4 dias anteriores. Então, ó, número de casos, então número de casos do dia e com o número de registros dos 4 anteriores. Perfeito, beleza. E aí diz o seguinte, ó, sabendo que a média aritmética simples do conjunto de dados é igual à soma desses números divididos por 5, ou seja, se eu estou pegando 5 valores, vou dividir por 5. Nessa situação descrita, então, ó, quer que calcule isso aqui, ó, o valor de x menos y. Então, a gente tem que achar esse x aqui, ó, o valor desse x menos o valor de y. Quem é esse x? Lembra que esse x aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, a gente tem aqui a média, tá vendo? Ó, a média móvel. Então, a média móvel desse x em relação a quem? Aos 4 anteriores. 1, 2, 3, 4, ó. Então, a média móvel disso aqui é 27. Então, quer dizer que se a gente pegar o seguinte, ó. Se a gente pegar aqui, ó, 26 mais, né? Se a gente pegar 26 mais quanto? 28 mais 26, 28 mais 26 mais 31 mais x mais 31 mais x, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Isso aqui dividido por 5 vai ser, essa média, ó, é igual a 27. É igual a 27. Então é isso que a questão está colocando aqui para a gente, ó. Então a média móvel, então a gente pega o valor com base nessa média móvel e os 4 anteriores. Perfeito? Beleza? Ok. Certo, professor? E daqui o que, que a gente vai fazer? Ó? A gente vai ter que somar, não é isso? Ó? Então a gente vai desenvolver essa soma aí, ó. Então a gente vai fazer o quê? 26 mais 28 mais 26 mais 31. Então isso aqui é igual a 111. Então a gente vai ter o seguinte, ó, que 111 mais x dividido por 5 é igual a 27. Ok? Então, igual a 27. Aqui a gente faz o, né, o famoso cruz-credo. Então, a gente tem o seguinte, ó, que 111 mais x, a multiplicação cruzada. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que é 5 vezes 27. Né? Então, 5 vezes 27 é 135. Daí, x vai ser igual a quanto? A 135. Esse 111 vai passar para o outro lado, subtraindo, né? Então, 111, então, conceito básico aqui de equação, né? Então, vai estar de um lado somando, passa para o outro lado subtraindo, tá positivo, vai negativo. Então, a gente passa a ter o seguinte, ó, que é 135 menos 111, não é isso? Então, esse valor do x aqui, ó, é 24. Pronto. A gente achou o valor de x, certo? A gente vai fazer o mesmo procedimento para descobrir o y. Então, veja, ó, o mesmo procedimento. Quem é o y aqui, ó? O y é a soma desse valor aqui com os 4 anteriores, ó. Então, é a soma com os 4 anteriores. Então, a gente vai somar 19 mais 26 mais 28 mais 26 mais 31 vai ser igual a y. Então, essa relação aqui
né, que vai ser y. Opa, então o que que a gente passa a ter aqui, ó? 19 mais 26 mais 28 mais 26 mais 31, isso aqui dividido, ó, isso aqui dividido por 5 vai ser igual a y, não é isso? Ok? Beleza, ó, porque a gente pegou com base nesses valores aqui, não é isso, ó? Então agora a gente está querendo pegar o y, então, ó, né, o y, a relação do y aqui, então a gente pega esse valor e os 4 que antecedem, ó, esse valor, porque é sempre com base em 5 valores aqui. Então, ó, a gente tem essa relação. Ok, beleza. E agora a continha, não é isso? Então agora, né, o que que a gente tem aqui? Continha. Essa soma, ó, 26 mais 28 mais 26 mais 31, né? Faltou aqui, ó, é 31, faltou o 1 ali, mais 31, a gente já tem essa soma, né, que é 111. A gente já fez isso aqui, ó, que é igual a 111. Então a gente vai pegar 111 e somar com mais 26. Não é isso? Então, 111 com mais 26 dá quanto? 137. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que 137 dividido por 5 é igual a y. Opa, professor, então aqui agora, né, é continha de dividir, não é isso? Exato. Então, ó, 2 vezes 5 dá 10, sobra, né? É, né, isso sobra, epa, não deu, não dá exato aqui, né? Isso, ó, pera aí, vamos ver o que que a gente fez aqui de errado, né? É 19, né? Eu tô somando, calma aí, eu tenho que somar 19, desculpa, o erro tá aqui, ó, tá aqui. É 100, veja, ó, é 111 mais 19. Isso aqui tudo, ó, essa soma aqui, ó, essa soma é 111. É isso aqui, ó, essa soma é 111. A gente já fez aqui. Então, é 111 mais 19. Opa, então vai ficar quanto, professor? Vai ficar 130, não é isso? Então, ó, 111 mais 19, então 130. Agora sim, né? Então, o que que a gente tem? 2 vezes 5, 10, então 26. Então, y aqui, ó, é igual a 26. E o que que a questão está pedindo para a gente calcular é o x menos y. Então, x menos y. X é 24 menos y, que é 26. Opa! Então, 24 menos 26 é quanto? Menos 2, né? E sinais diferentes, a gente vai o quê? Subtrair e conservar o sinal do maior. Então, vai ficar menos 2. E isso aparece onde? Na alternativa B. Ok? Beleza, né? B de quê? De broquei. Isso aí. Show de bola. Certo. Próxima questão traz aqui os preços médios anuais de venda, né, desde 2010 de um certo produto no mercado, e isso vai até 2017. E aí fala o seguinte, ó, que foram considerados como índice os preços relativos em porcentagem, ó. Então, em porcentagem, veja que está falando de porcentagem, certo? Ok. E o ano base aqui, ó, é de 2012, ou seja, o 100%. Então, isso aqui, ó, corresponde a 100%. Então, quando fala aqui, ó, relativo, isso é o quê? Porcentagem, ok? Valores absolutos são números representando quantidades. Valores relativos, a gente está trabalhando com percentual ou porcentual. Ok, aí fala assim, ó, o preço médio anual de vendas desde 2011 é 135. Então, veja o seguinte, ó, em 2011, aqui, ó, 90%, o que que a gente está dizendo? Que esse 90% aqui, em dinheiro, isso aqui em dinheiro corresponde, ó, 90% em dinheiro corresponde a R$ 135 reais. Então, 90% aqui corresponde a R$ 135 reais. Certo. E aí, o que que a questão está buscando aqui agora? Ó, quer saber o seguinte:
o preço médio anual de venda ou seja, de 2010 até 2017. Qual é, né, esse preço médio aqui, de 2010 até 2017? Professor, como que eu vou calcular? Vou ter que somar, calcular um por um, né? Descobrir qual é o valor um por um aqui, para depois achar essa média? Não. Veja que isso aqui, essa porcentagem, ó, esse 90% aqui, já não foi o preço médio? Sim. Ah, ok. Então, se isso aqui é o preço médio, o que que a gente pode calcular? A gente pode observar o que? Essa diferença. Concorda? Ó, que a gente pode observar essa diferença. Então, qual é a diferença aqui, ó? 126 menos 80, né? Então, ó, 126 menos 80, né? Isso que é de 2010, só confirmando, de 2010 e 2017, né? Isso, essa diferença, ó. Aqui tá dizendo o quê? Diferença, ó, a diferença. A diferença. Então, não precisa ficar calculando um a um. Pega a diferença aqui, então, que dá quanto? Dá 46. Ou seja, o que que a gente tem aqui? Que isso aqui é em porcentagem, em percentual. Então, esse 46 aqui, ó, é uma porcentagem. Então, a gente pode usar uma regrinha de 3. Então, a gente pode fazer aqui, ó, usar o quê? Regra de 3. Porcentagem, a gente pode sempre o quê? Trabalhar com a regra de 3. Então, a gente está trabalhando o quê? A gente pega o seguinte, ó, com base na porcentagem e o valor em dinheiro. Então, a gente está falando de porcentagem e um valor aqui em dinheiro. Sim, qual é a base que a gente tem de 2011? Né? Isso, ó, 135. Então, 90% é R$ 135, né? Isso, ó, 90% aqui é R$ 135. E aqui agora, o que que a gente encontrou aqui, ó, professor? A gente encontrou 46, que é uma porcentagem, né? Isso, exatamente. 46% vai ser o quê? Igual a X. Ó, igual a X. E aí a gente pode fazer o que aqui? Né? A gente pode fazer cruz credo aqui, professor? Pode, porque a gente está falando de porcentagem com dinheiro, é diretamente proporcional. A porcentagem ela só gera uma dúvida que a gente tem que analisar se é direto ou inversamente quando trabalha o que com rendimento, né? Rendimento, produção, né? Produção, maior produtividade, menor produtividade, o rendimento alguém rende tanto, outro rende menos, né? Então essa questão né, do rendimento aqui no sentido de produção, né, de produtividade. Aí sim a gente tem que parar para analisar. Nesse caso aqui, não. Perfeito? Beleza? Então vamos lá. Então o que que a gente vai obter aqui? Ó? A gente quer calcular x, então x vai ser igual. O que que a gente tem aqui? Ó? Quem está multiplicando x? O 90%, professor. Pronto, então passa dividindo. Tudo que está multiplicando x passa dividindo. E aqui a gente vai ter o seguinte, ó, é 135 vezes 46%. Então, 135 vezes 40, né, e 6%. Ok, beleza. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, 6.210% dividido por 90%. Opa, então a gente pode simplificar esse zero com essa porcentagem. Vai restar o que aqui, ó? 621 dividido por 9. Então, ó, é essa divisão que a gente vai fazer, né? De 621 dividido por 9. E isso aqui vai ser igual a 69. Isso aqui é igual a 69. Perfeito? Então, ó, o valor de x. Acabamos de descobrir esse valor de x, que é exatamente essa diferença que a questão quer. Só que a questão quer em dinheiro, né? Em din-din. A gente usou o quê? A gente fez lá o quê? A gente pegou pela diferença, ó, a gente está pegando aqui pela diferença das porcentagens, e aí a gente joga para cá, né? Faz a conversão aqui, né? E aí o que? Usando regra de 3, a gente descobre que a alternativa correta aqui, né, é a letra D. Perfeito? Beleza?
a média do salário dos 25 trabalhadores de uma pequena empresa é 2.320. Então, veja que são 25 funcionários, então cada um ganhando aqui o quê? 2.320. Então, isso vezes 25, ok? Então, 2.320 vezes 25. Isso aqui vai dar 58 mil. Perfeito? Ok? Ó, isso, 58 mil. Ah, professor, não vou ficar fazendo as continhas separadas aqui, não. Entendeu? Já a gente faz aqui direto. Perfeito? Aí fala o seguinte, ó, que um desses trabalhadores, e apenas ele teve um aumento de 10%, certo? E aí o novo, né, no seu salário. E com isso, a média passou a ser agora quanto, ó? 2.000, veja, 2.360, ou seja, os mesmos 25. Os mesmos 25. Perfeito? Só que aumentou agora a média por conta do aumento do salário. Só que essa diferença vai ser só para um, os demais continuam com o mesmo salário, né? Então, 2.360 vezes 25. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 59 mil reais. Então, veja que isso aqui é o que? É antes. E isso aqui é depois. Certo? Daqui para aqui, teve o que, ó? 10%, né? O aumento é de 10%, só que somente em um salário. Perfeito? Em um salário aumentou o quê? 10%. Então veja o seguinte, olha só. Então, antes do aumento, depois do aumento, o que ocorre aqui, ó? A gente tem o quê? 10%, né? Isso, o aumento é de 10%. Esse aumento de 10% no salário gerou o quê? R$ 1.000 a mais, né? Isso, ó. Esse aumento de 10% aqui no salário gerou R$ 1.000 a mais, certo? E sem o salário aqui, o que significa? Que a gente tem o quê? O 100%, né? Isso, ó, o 100%. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, ó, que nesse caso aqui, né, ficou fácil demais, né? Ficou mole porque é 10 mil. Se 10% é 1.000, 100% é quanto? É 10 mil. Letra C. Acabou. Broquei, né? Professor, peraí que eu não entendi, né? Então, se não entendeu, faz a continha, ok? Então, ó, o raciocínio direto, o que acontece? Não é o x que a gente tem que calcular? Quem está multiplicando o x? O 10%. Então, ele passa dividindo. Aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que é 1.000 vezes 100%, ó. 1.000 vezes 100%. Opa! Quando a gente pega isso aqui, ó, a gente conta o quê? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, né? 5 zeros. Perfeito, ó. E isso aqui tudo dividido por 10%. Ah, ok, beleza. Então, o que a gente vai cortar aqui, ó? Um zero com um zero. O que resta aqui pra gente? Ah, professor, resta aqui, ó, 10 mil dividido por 1. Sim, e 10 mil dividido por 1 é igual a 10 mil, professor. Perfeito, beleza, ok? Então, se não conseguiu, né, o raciocínio direto, faça a continha. Não consegue, né, fazer esse raciocínio, né, mental, aí é só executar a continha. Perfeito? Beleza? Ok? Isso aí. Bons estudos!